Meus caros amigos, hoje vou reviver um quadro desse canal antigo, bem antigo, o História Econômica, onde eu pego temas que aconteceram durante toda a história da humanidade envolvendo a economia e tento ensinar vocês alguma coisa bem rasa mesmo, ou algo que seja um pouco mais contextualizado do que é difundido por aí, que é o História Econômica. Só que eu decidi misturar um pouquinho do História Econômica com o Economista de Bairro. Para quem não conhece o Economista de Bairro, é o meu quadro onde eu sou professor, teoricamente, de muitas aspas, pelo amor de Deus, Corecon, eu sou entre aspas, eu dou algumas aulas de reforço para alguns calouros da universidade. Eu explico alguns termos de economia, dou aulas de microeconomia e tal. Um reforço mesmo para o semestre deles. Faço alguns slides para eles, alguns diferentes daqui, e dou uma aula para vocês, bem de boa mesmo, na linguagem do YouTube, para que seja fácil de você entender. E eu decidi misturar esses dois quadros. O História Econômica era algo bem raso, raso mesmo. Agora, junto que eu estou juntando esses dois quadros, eu vou trazer um pouquinho de história econômica misturado com o economista de bairro e trazer algo mais aprofundado. Então, se prepare, venham comigo chafurdar na história econômica humana. Para quem não me conhece, me chamo Igor, sou graduando em economia, ou seja, tenho um pouquinho de propriedade, dá para se dizer, para falar sobre o assunto, um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E eu tento espalhar a economia através desse meu canal. Não só economia, como teologia, a minha vida pessoal no geral. Então, hoje vamos falar sobre um modelo econômico que dá para se dizer que foi uma das inspirações, entre muitas aspas, por favor, não tirem essa palavra do contexto, para Adam Smith para fazer o seu livro Riqueza das Nações e implementar sua tese do liberalismo econômico. E estamos falando da fisiocracia. Antes de entendermos esse modelo econômico da fisiocracia, não vai ter slides essa aula, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu explico melhor assim, eu e você e eu. Show? Então, antes de entendermos um pouquinho mais da fisiocracia, precisamos entender um pouquinho do contexto histórico da época, que é onde nasceu a fisiocracia. Basicamente, isso daqui você vai ter pelas conversas que eu tive com alguns veteranos da minha faculdade que já tiveram história do pensamento econômico. Você aprende isso basicamente um pouquinho antes de chegar em Adam Smith, que basicamente são no mesmo século, no século XVIII, porém um pouquinho antes, alguns anos antes de Smith lançar a Riqueza das Nações e tudo mais. Então, o contexto histórico da fisiocracia, onde surgiu na França no século XVIII, já dei esse spoiler, é o Estado completamente quebrado. Você lembra da Revolução Francesa? É nesse contexto daqui. O Estado quebrado, pessoas com fome, impostos altíssimos, porque os impostos, uma tese bem doida, surgiu na Inglaterra com um cara querendo meio que patrocinar as guerras com o povo, e é algo temporário, e a França adotou também, ou até hoje pagamos. Isso daí é uma teoria bem difundida, não por um economista, mas eu acho que eu ouvi pela primeira vez no Bruno Perini. Mas os impostos já estão no mundo desde muito antes. A gente vê José do Egito, uma história com relato bíblico, desde o mundo antigo mesmo. Não temos muitas provas de escritos comprovem historicamente, mas temos alguns aí, tabuinhas, como o próprio Antigo Testamento Bíblico, algumas outras tabuinhas do Egito, que podem comprovar isso, mas o mundo antigo é muito perdido, a gente não tem como afirmar nada. Os impostos que estavam malucos, o mercantilismo que estava engessando todo o sistema francês. E a fisiocracia surge justamente nesse cenário como uma reação ao intervencionismo do Estado, entre muitas aspas, um intervencionismo burro e a obsessão por metais preciosos. Os mercantilistas tinham muito isso, uma obsessão por joias, diamantes, tal, bababá.
Dá para se dizer que uma das frases favoritas dos fisiocratas é quando o Estado, vou até ler aqui, quando o Estado aperta demais, a teoria econômica vira um protesto intelectual. Ou seja, a teoria econômica, modelos econômicos surgem quando o Estado está engessando muito as pessoas, quando o Estado está engessando os agentes econômicos. E a teoria econômica vira um protesto contra essas atitudes estatais. A ideia central da fisiocracia é que a economia tem leis naturais. Os fisiocratas acreditavam que a economia funcionava como a natureza, uma ordem natural, não um decreto estatal. Porque a gente tem muito que pensar que o Estado determina as coisas, mas os fisiocratas achavam isso daí balela. Achavam que tudo de ordem natural já foi determinado pela própria natureza. O papel do governo não é mandar em tudo, segundo os fisiocratas. O papel do governo é não atrapalhar. E dá para se dizer, entre muitas aspas, que aqui nasce um embrião do liberalismo, sem romantizar muito. É um embrião do liberalismo econômico, que o Estado tem uma função, não atrapalhar. Se bem que depois Adam Smith destoa os três pontos mais importantes do Estado, que é segurança, saúde e educação, se eu não me engano. Aí Adam Smith depois situa bem os três pontos principais do Estado, mas no geral o papel do Estado é não atrapalhar, é deixar as coisas seguirem na sua ordem natural. Os fisiocratas viam a terra como a única fonte de riqueza, ou seja, a fisiocracia vem muito disso, onde a agricultura gerava esse excedente real, gerava essa produção real. O comércio e a indústria apenas transformavam ou distribuíam, não criavam nada, não geravam riqueza. Eles viam a agricultura como esse deus econômico, entre muitas aspas. Na minha opinião agora, tirando um pouquinho minha imparcialidade, Igor, o que que você acha desse modelo e tal? Eles erraram? Na minha opinião, sim. Eles não contaram com, tipo, revolução industrial, que não poderia produzir realmente coisas, que avanço de internet, redes sociais e tudo que poderiam gerar riqueza, gerar valor. Mas eles acertaram em uma coisa que eu acho muito importante até para os dias de hoje. Eles acertaram em perguntar de onde vem o valor. Por que essa pergunta é tão importante? Porque você fazendo essa pergunta, você entende os verdadeiros agentes econômicos e como você pode se dar bem até em alguns casos, e até levar isso para outras empresas. E essa é uma das perguntas que eles fizeram que eu acho que mais válidas para os dias de hoje. Mas de resto, eu acho a fisiocracia bem retrógrada. No geral, voltando para o meu modo professor imparcial, eles também fizeram algumas classes econômicas. Sempre tem a pirâmide etária. Eu gostava quando eu era estudante lá no ensino médio, Fundamental 1, que eu estava estudando História do Egito, História da Grécia, e vinha aquele triângulo que era a pirâmide, com tipo a base da pirâmide, não sei o que. Aqui tem uma pirâmide, só que eu diria que talvez seja um funil. Eles criaram econômicas que tem uma classe produtiva, que eram os agricultores, quem gerava riqueza, quem gerava valor, quem gerava tudo, que eram os agricultores. A classe proprietária, que eram os donos de terra, a nobreza, onde tinha uma terra que eles conseguiam alugar ou fazer alguma coisa para os agricultores, para eles produzirem a riqueza, para produzirem os bens. E a classe que eles chamavam de estéril. Sim, chamar estéril pode ser meio pesado, elitista, do que você quiser chamar. Não acho, mas era o que representava os comerciantes e os artesãos. Não geravam nada, não geravam riqueza, não produziam nada. Eles compravam dos agricultores e vendiam, repassavam, ou faziam um pano, talvez, sei lá, com coisa. Dane-se. E por isso era a classe estéril. Os fisiocratas também foram responsáveis por uma obra que Adam Smith futuramente leu, eu acho incrível, para criar o liberalismo econômico, segundo ele. O nome da obra é O Tableau économique. O Tableau, eu tenho que falar francês, ó, puxar o biquinho, ó. O Tableau économique. Show? Basicamente, essa foi a primeira tentativa séria de modelar a economia com um sistema integrado, o fluxo de renda entre classes e tudo mais.
Não é bonito, não é nada bem estruturado, mas é basicamente o avô de modelos macroeconômicos atuais. E explicar foi onde tirou o ouro. Foi onde a Adam Smith viu e tirou o ouro. Eu gosto da fisiocracia por causa disso. Criou o que eu sigo economicamente, que é o liberalismo. Eles não eram completamente libertários. Defendiam um imposto também, porque o Estado estava lá e o Estado é para não atrapalhar. Mas o Estado tinha que manter algumas coisas em ordens também, não atrapalhando o mercado, não atrapalhando a agricultura. Eles têm uma proposta de um único imposto sobre a terra. A proposta é basicamente acabar com impostos indiretos e taxar somente a renda da terra. Eles queriam mais simplicidade, eficiência e menos distorção. Isso daqui eu acho até válido para hoje em dia, porque a gente pode até debater sobre a tributação excessiva de impostos que a gente paga hoje, seja IPVA, IVA, seja IPTU, todos os impostos. Não seria melhor juntar tudo, imposto sobre patrimônio, não seria melhor juntar tudo, talvez com um único imposto que a gente pague anualmente, ou frações de 12 meses, que nem uma DAS de um mês, o que, que pode ser feito? Talvez isso levante, isso daqui eu acho que pode ser usado até para levantar muitos debates acadêmicos. Só que qual o problema da academia hoje em dia, já dando um pouquinho da minha opinião? É que, eu não sei se vocês sabem, professores acadêmicos, doutores, mestres, são pesquisadores, não são professores. Só que eles são contratados como professores, prestam o vestibular, entre aspas, para a Universidade Federal para ser professores, e eles são engessados com da aula, da aula, da aula. Não tem tempo para fazer o que eles são, pesquisadores. Oppenheimer, que desenvolveu a bomba atômica, era um pesquisador. E era um professor de universidade pública dos Estados Unidos, e era um pesquisador. Ele foi chamado para desenvolver a bomba atômica. Aqui no Brasil, já imaginou isso acontecer? Não, porque os professores das universidades federais, os doutores, não conseguem fazer o que foram treinados por, sei lá, 8, 12 anos, que é pesquisar. Eu quero, sei lá, ser mestre em economia, alguma coisa, mas pesquisar. Dar aula também é muito bom, mas a principal função de um mestre, nem tanto do mestre, mas principalmente do doutor, de um é ser um pesquisador. Eu já dei minha cota de Chile aqui por hoje. Vamos voltar para a fisiocracia. Limites e erros da fisiocracia também, como já falei, aconteceram. Subestimar a indústria, subestimar a inovação, subestimar até a tecnologia de hoje em dia. Mas isso a gente não tem como prever muito. Aquele negócio, de pouquinho em pouquinho a galera enche o papo. Essa teoria ajudou isso, que ajudou a fundamentar isso e ajudou a chegar na, sei lá, na sociedade que temos hoje. A sociedade que temos hoje vai ajudar a chegar na sociedade que temos no futuro. E assim vai. Eles eram presos demais ao agrário, mas era a cultura da época deles, algo que eles defendiam, algo que eles acreditavam, tudo bem. Não é que eles erraram, eles simplesmente não tinham uma visão macro geral do futuro, do que poderia acontecer. Eles tentaram prever o futuro segundo o que eles já tinham. Falharam, falharam, mas ajudaram a difundir ideais que perpetuam até hoje, como o liberalismo. E como você já percebe, a fisiocracia hoje faz o sentido? Faz algum sentido a fisiocracia hoje, Igor? Definitivamente não. E quem fala que a fisiocracia faz sentido hoje vive de subsistência no interior de Cabrobó.
não sentindo como um modelo completo, mas algumas ideias da fisiocracia fazem sentido para debates hoje, como eu já levantei aqui com vocês. A ideia de limites de Estado, incentivos, controle e respeito à produção real, contínua, viva, de onde que está vindo a produção, qual a produção real hoje em dia. Tudo isso a gente precisa saber. E são perguntas. Quem gera valor? De onde vem o valor? Que a gente precisa fazer continuamente no nosso modelo econômico atual. As perguntas que eu deixo para vocês responderem aí nos comentários, responderem na sua mente é: quem cria riqueza hoje? Terra, capital, trabalho ou conhecimento? O que gera riqueza de verdade hoje? Qual o que gera valor hoje atualmente? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e que eu quero deixar de reflexão para vocês. Ah, e bom, galera, esse foi o vídeo de hoje também. Eu não acredito que a câmera ficou assim, não. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos e tamo juntasso. Falou, fui e tchau. Clique no vídeo aí do lado. Cadê o botão de encerrar? Tá aqui.